Bom dia a todos. Vamos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos terminando aqui o mês de maio, né? É um mês que a gente comemora o mês da família e temos a prática de todos os anos, né? Fazer uma programação com as famílias e tal. Esse ano foi um pouco diferente. Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre família mesmo e valorizar essa instituição que Deus tanto preza e que o mundo tem procurado destruir, né? Então, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que você tenha um bom tempo junto comigo aqui nessa escola bíblica no dia 31 de maio de 2020. O tema hoje é o cuidado da família. E eu escolhi um versículo aqui em 1 Timóteo 5, verso 8, que diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, diz o texto aqui, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O contexto aqui, ele fala sobre as viúvas. Então, eu queria só dar uma palavra sobre esse tema aqui das viúvas, que Paulo trata aqui ajudando a igreja como deveria ser cuidada ou ser admitida na igreja uma viúva que a igreja sustentaria. Normalmente as viúvas, pelo menos naquela época, e na nossa época também tem muitas viúvas que não têm meios de se sustentar, né? E Paulo fala no verso 5 sobre as verdadeiras viúvas. Então, não está dizendo da viúva que não é viúva de verdade, mas verdadeiras viúvas é aquelas que estão desamparadas totalmente. Não tem mais um marido, lógico, nem tem filhos, nem netos, não tem quem sustente. Então, ele fala sobre as verdadeiras viúvas aqui, no versículo número 5. A viúva realmente necessitada e desamparada, que a outra versão chama de verdadeira viúva, espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações, que Deus vai responder, né? Então, as que tinham mais de 60 anos entrariam na lista de viúvas que seriam amparadas pela igreja. Agora, as que tinham família, no verso 4 fala aqui, se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir os seus progenitores, pois isso é de agrado a Deus. Então, se a viúva tem filhos ou netos, aí não sobrecarregaria a igreja, lógico, para que a igreja pudesse socorrer aquelas que são verdadeiramente viúvas. Então, o cuidado da família aqui é visto nesse capítulo 5 de Timóteo, quando a igreja vai cuidar daquelas que não têm família e aquelas que têm família. A família deveria se interessar e cuidar. Então, no contexto é sobre viúvas, mas nós vamos pensar aqui no cuidado da família como um todo. Nós temos que cuidar dos nossos pais, dos nossos filhos, daqueles que estão debaixo do nosso cuidado, em nossa casa, o nosso parentesco. Então, nós temos que ter o cuidado especial com aqueles que são da nossa casa, que estão debaixo do nosso teto, né? O rei Davi, ele tinha uma grande preocupação com seu filho Salomão e ele deu para nós um exemplo aqui de como deveria cuidar de sua própria casa. Davi se preocupou muito com o seu filho Salomão, e um texto aqui em Provérbios capítulo 4, quando Salomão escreve esse livro de Provérbios, ele fala logo no começo sobre a preocupação do seu pai. Ele diz que quando ele era novo, seu pai ensinava a ele tantas coisas. E aqui no capítulo 4 de Provérbios, vamos ver o que ele diz aqui nos versículos de 1 em diante. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler alguns versículos do capítulo 4 aqui, quando Salomão se refere a Davi indiretamente, né? Filhos, ouvi a instrução do pai e ficai atentos para que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Quando eu era criança, aí Salomão está escrevendo, então ele fala sobre ele. Vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ela me ensinava e dizia: que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos para que tenhas vida. Adquire a sabedoria e o entendimento, não te esqueças
nem te desvies das palavras da minha boca. Então, Davi e Batseba aqui tinham um cuidado todo especial e uma preocupação com Salomão, com a sua vida, com o que ele seria no futuro. Então, a preocupação com os de casa aqui. Então, Davi queria que o seu filho fosse um homem temente a Deus. E uma das responsabilidades de Salomão aqui seria seguir as instruções de seu pai. E Davi não teve a tristeza de presenciar a vida do seu filho Salomão e não se decepcionou, porque, na verdade, se Davi tivesse vivido e acompanhado Salomão durante certa época da sua vida, Davi teria muita tristeza e seria decepcionado. Mas ele fez a parte dele, e o próprio Salomão deixa aqui claro o testemunho de que seu pai e a sua mãe tinham interesse na sua vida como membro da sua família, como seu filho. Então, o cuidado com os nossos, com os de casa, Deus chama a nossa atenção aqui nesse versículo 8, que eu acho que é um versículo, e acredito que é um versículo muito profundo, muito sério, porque ele fala sobre duas características negativas aqui na vida de um incrédulo e que não pode ser absorvida por nós aqui. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então, a negligência ao princípio aqui, meus irmãos, de não dar atenção e não cuidar dos nossos, não cuidar dos seus, da sua família, coloca o cristão na condição de um apóstata. É como se fosse um apóstata, abandonado à fé. Então, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então ele fala, tem negado a fé se você não cuida da sua família, como deveria, como Deus gostaria que cuidasse. Então deixar de cuidar da nossa família, dos nossos familiares, viola logo um princípio elementar das Escrituras, que é o amor cristão. Ora, se eu digo que eu amo o meu próximo, meus irmãos lá da igreja, meus parentes longínquos, meus amigos que não estão todos os dias comigo, se eu digo que amo o meu próximo a mim mesmo, isso deve ser demonstrado na prática, principalmente dentro da minha casa, cuidando dos meus familiares e manifestando o amor cristão por eles. Se Paulo estava chamando a atenção aqui de Timóteo para a igreja que Timóteo cuidava, em relação ao fato do versículo 8, de não cuidar bem dos de casa, é porque possivelmente isso estaria ocorrendo. E não era para ocorrer isso dentro da igreja. Como que eu vou amar meus irmãos da igreja e vou ter problemas de amor fraternal e amor cristão com os meus da minha casa e não vou cuidar bem deles? Se eles estão precisando dos nossos cuidados, nós precisamos cuidar. Então, um chefe de família cuida da sua esposa e dos seus filhos, a esposa cuida do marido dos seus filhos, os filhos obedecem os seus pais e cuidam deles quando eles envelhecerem. O amor fraternal, o amor cristão, se não é visto dentro do âmbito familiar, nós estamos violando logo de início o mandamento principal da Bíblia, que está interligado com amar a Deus com toda a tua força, toda a tua alma, e ao próximo a ti mesmo. Nós violamos esse princípio logo de início, quando não manifestamos o amor pelos nossos de casa. Quando negligenciamos esse princípio também, isso transmite uma mensagem negativa do Evangelho aos de fora. Quando os descrentes sabem como funciona mais ou menos dentro da casa de certa família cristã, isso tem prejudicado a salvação desses indivíduos e tem dado lá fora um visual distorcido do Evangelho, negativo daquilo que o Evangelho é. Então nós começamos a pensar nesse texto de Timóteo, do cuidado com os familiares. Ele é muito abrangente, ele sai das nossas quatro paredes, muitas vezes ele sai. E as pessoas do lado de fora sabem mais ou menos como funciona a casa de tal cristão ali. Então, a transgressão ou a negligência desse princípio transmite uma mensagem negativa do Evangelho aos que estão lá fora, além de violar
um dos principais mandamentos da Bíblia, que é o amor cristão. Além de desonrar o nome de Cristo também, porque o amor fraternal, o amor dentro de casa, o cuidado com os nossos familiares, visto pelos de fora, dá honra ao nome de Cristo. Ele é honrado com isso, não somente pelos de fora, mas também dentro do próprio ciclo familiar. As pessoas são levadas imediatamente a louvar a Deus por isso e a honrá-lo. O contrário disso, a negligência disso, causa tropeço. E isso causa tropeço para dentro da própria família mesmo. A negligência de cuidar dos seus causa tropeço para os nossos familiares. Tanto os que estão perto como os familiares que estão um pouco mais distantes. Ficam sabendo de tudo que ocorre dentro da casa dessa família cristã, desses meus parentes. Isso provoca um grande escândalo. E quando a gente pensa em escândalo, nós estamos falando de pôr um obstáculo no caminho de alguém. Então, o escândalo não é algo que foi feito de uma maneira que as pessoas ficaram admiradas de ter sido um grande erro cometer aquilo, mas o escândalo ele vai muito mais além de um erro público, mas ele tem o sentido de pôr um obstáculo no caminho de alguém que soube e ouviu tal coisa. E isso pode impedir, se for crente, o impedimento do seu crescimento espiritual. Se for descrente, pode impedi-lo de se chegar a Cristo. É muito sério a negligência de deixar de cuidar dos seus. E colocaria isso, um cristão, na condição de um apóstata. E eu acredito que o cristão verdadeiro não gostaria de receber esse título aqui. Jesus condenou os fariseus por causa da hipocrisia deles, quando diziam que aquilo que eu podia ajudar os meus pais, aquilo que eu podia fazer por eles, eu não posso, porque eu dou no templo o meu dinheiro. O dinheiro que eu tenho, que poderia comprar recursos para ajudar meus pais, eu não posso dar, porque eu dou lá para Deus no templo. Isso está lá em Marcos 7, verso 9. Eu vou ler aqui para nós. Marcos capítulo 7, versículo número 9. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição, que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então os fariseus se agarravam nesse fato de eu ter que dar para Deus, eu não posso dar para vocês. Então essa é uma maneira de desonrar e de não cuidar dos seus, com uma desculpa hipócrita de dar para Deus, e o Senhor ensinou para eles que vocês deveriam fazer aquilo, ofertar lá no templo, sem negligenciar os seus pais. Então, deixar de cuidar dos nossos familiares nos coloca na posição de apóstata, como também nos coloca numa posição de pessoas piores do que descrentes. Então, Paulo já fala mais duro ainda, no capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé, coloca na posição de apóstata, tal crente. E é pior que um descrente. Então já coloca esse crente numa situação inferior ao ímpio. Pior do que ímpio. Eu conheço pessoas e conheci pessoas que cuidavam dos seus muito melhores do que muitos crentes que eu conhecia. Muito melhor. Agora, como é que se explica isso? Como é que nós podemos explicar o fato de famílias descrentes se preocupar com os seus familiares muitas vezes melhor do que os crentes se preocupam? Eu digo para os irmãos que isso é muito triste mesmo. Por isso que Paulo coloca um crente que não cuida bem dos seus na situação de pior do que os descrentes, porque ele sabia, ele conhecia.
Nós não podemos dizer que todos os ímpios maltratam seus pais, seus filhos, se odeiam mutuamente. Eu conheci pessoas que eram ímpias e não deixavam faltar nada em casa, não agredia, espancava os filhos, e a mãe não xingava seu marido. Eu conheci pessoas que tinham controle nisso daí. E se preocupavam com o bem-estar. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja, lá que Timóteo tomava conta, que o cuidado com o bem-estar da minha família. Eu não vou negligenciar a minha família e dar para socorrer alguém fora de casa e prejudicar aqueles que estão próximos aqui. Então, eu preciso cuidar bem da minha família para não ter esse título de ser pior do que um descrente. E não podemos deixar de mencionar esse período que estamos passando agora de muita proximidade. E é um período onde nós devemos procurar colocar em prática esse princípio de cuidado. Muitas famílias têm feito o oposto até. Nós temos notícias tristes de famílias que estão se separando por causa da proximidade. Agora, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, não podemos partir para essa linha. Nós temos que ser o oposto. Aprimorar o nosso cuidado e melhorar nesse campo aqui de cuidado com os nossos. Então, quando Jesus estava lá na cruz, ele deu um exemplo para nós muito simples de preocupação com o cuidado dos seus. Quando ele fala assim para João, mulher, eis aí o teu filho e eis aí a tua mãe. Quer dizer, agora eu estou indo embora, o cuidado da minha mãe vai ficar com você, João. E disse para a mãe dele, você vai ser cuidada por João agora. Ele estava preocupado com o cuidado da sua mãe, da sua família. Então, esse é um acontecimento muito, muito passageiro, que Jesus fala isso, mas tem uma profundidade grande aqui da preocupação do cuidado dele com a sua mãe, colocando alguém capacitado, colocando alguém que poderia cuidar muito bem de sua mãe, que era João. E aí ele deixou para nós um grande ensino de cuidado com os seus. Voltando lá no livro de Provérbios também, nós podemos ver sobre o cuidado que os filhos devem ter com suas mães quando elas ficarem viúvas. Podemos também colocar aqui, no caso, os pais, o pai, no caso, o homem e o pai, quando fica velho, precisando do cuidado dos seus filhos. Nós temos visto muitas situações tristes sobre o cuidado dos velhos, mas vamos ver o que Deus fala aqui para nós no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 22. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando ela envelhecer. Ouve teu pai que te gerou, quer dizer, ouça os seus conselhos, suas instruções. Ele não vai ensinar nada para você que seja prejudicial para ti. E quando a tua mãe envelhecer, que possivelmente ficar viúva, né? Cuide dela quando ela envelhecer. Não despreze, não a abandone. Tenha todo o cuidado para com a sua mãe. Isso faz parte dos cuidados que Paulo fala a Timóteo, dos seus. Então, você tendo uma mãe viúva, você é responsável diante de Deus para não deixá-la desamparada de forma nenhuma. E eu sempre falo para os irmãos a respeito do cuidado, da preocupação que Deus tem com 3 classes de pessoas, que é a viúva, o pobre e o órfão. Você pode observar na Bíblia que Deus se preocupa com o órfão, com a viúva e com o pobre. Então, no caso aqui, a sua mãe viúva, cuide dela, não a abandone. Estava lendo aqui uma história sobre um suéter que a mãe de um filho fez para ele, né? E essa história é muito interessante sobre a atitude que ele teve com esse suéter já muito velho, já, né? Então, esse filho, ele fala assim sobre esse suéter. Em meu guarda-roupa há um suéter que raramente uso. Está muito pequeno. As mangas estão muito curtas e os ombros muito apertados. Provavelmente quando ele era mais jovem, né? Faltam alguns botões e o tecido está esfarrapado.
eu devia jogá-lo fora, não há razão de conservá-lo. Eu nunca o usarei novamente. Então a lógica que eu devia desocupar o lugar e me livrar desse suéter. Isso é o que a lógica diz, mas o amor não me permite jogá-lo fora. Algo peculiar sobre este suéter me faz conservá-lo. Agora, o que há de especial nele? Em primeiro lugar, não há nele nenhuma etiqueta. Em nenhum lugar se diz que foi feito na Tailândia ou que deve ser lavado em água fria. Ele não tem etiqueta porque não foi feito numa fábrica e nem foi feito numa linha de montagem. Não é o produto de um empregado anônimo que o fez para ganhar a vida. É a criação de uma mãe dedicada, expressando seu amor. O suéter é singular, único de sua espécie. Não pode ser substituído por nenhum outro. Cada laçada foi feita com cuidado, cada fio foi selecionado com afeto. E apesar de o suéter ter perdido sua utilidade, não perdeu nada do seu valor. Ele não é valioso por causa de sua função, mas por causa de quem o fez. Sim, com certeza a mãe desse indivíduo já tinha morrido. E se não, deveria estar muito velha. Mas o que ele manifesta aqui é uma alta estima e consideração por sua mãe, valorizando um trabalho que ela fez com todo carinho, possivelmente quando ele era jovem, adolescente, não sei, ou até 10 anos de idade, não sabemos. Só que agora passaram-se anos e ele não teve coragem de se desfazer dele, porque ele estava lembrando da maneira como a sua mãe fez. Isso não prova que ele teve cuidado com ela, não estamos dizendo isso, mas ele manifesta aqui um apreço muito grande. E o cuidado que eu tenho com a minha mãe, com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus de casa, o cuidado que eu tenho com eles mostra o apreço que eu tenho por eles. E é isso que Deus quer que as famílias tenham, as famílias cristãs tenham, porque são nossas famílias que fazem a diferença na sociedade, com certeza. E uma má notícia que o incrédulo fica sabendo de uma família cristã, isso é um tropeço muito grande para ele, além de nos colocar numa situação de apóstata e de ser pior do que um descrente. O amor fraternal é muito valioso na igreja, entre os irmãos, e o amor fraternal exercido dentro da minha casa, dentro da minha família, é algo que tem um valor extremo, porque ali é onde nós somos testados, provados, é dentro da nossa casa que nós vamos revelar o nível do nosso conhecimento de Deus, de maturidade, e podemos assim expressar aquilo que temos aprendido, que cremos de fato. Então é onde as coisas são mais apertadas, que aparecem as nossas dificuldades, né? Então, eu mesmo digo para vocês, se eu fico trancado dentro de um lugar muito apertado, vai aparecer uma dificuldade que eu tenho que não aparece num lugar espaçoso. Quando a pessoa tem claustrofobia, não pode ficar preso dentro de um elevador, porque vai aparecer a sua dificuldade. Dentro de um lugar espaçoso, na praça pública, isso não aparece. Então, dentro de um lar cristão, um lugar mais apertado, confinado, relacionamentos ali mais estreitos, é onde vai aparecer de fato aquilo que eu sou. Então, é hora de nós sermos testados por Deus e abrir nosso coração para Deus e contar nossas fraquezas e aprimorar e crescer no conhecimento de Deus dentro da nossa casa, nossa família. É um lugar de prova difícil? Mas é aqui que Deus trabalha em nossos corações muito mais do que qualquer outro lugar. E nesse período onde estamos mais em casa, acredito que essa é uma mensagem que pode nos ajudar a repensar em tudo isso e pensar no valor da família também, que temos tanto dito, que o mundo realmente não se importa. O mundo não se importa com isso. O mundo não se importa com famílias. Muito pelo contrário, o mundo quer destruí-la. E para o cristão não ser rotulado por Deus como pior que um descrente, ser rotulado como um apóstata e por tropeço na vida dos outros, precisamos dar ouvidos a essas instruções aqui de Paulo a Timóteo e de Deus em todas as páginas da Bíblia em relação a nossas famílias, né? Porque o mundo não tem preocupação com a nossa família, nem de conservar essa instituição.
Nós que temos nossas famílias ainda, temos a obrigação diante de Deus de cuidar bem deles. Então, cuidar dos seus é uma recomendação de Deus, de mais ninguém. Cuidar da família é uma recomendação do Senhor. Então, que Deus nos ajude a aprimorar nossos relacionamentos com nossas esposas, filhos, netos, né? E vice-versa, cada esposa com seu marido, cada marido com sua esposa, pai com filho, mãe com filho, filho com pai. É aí onde Deus vai ser glorificado, vai ser nossas vidas edificadas. A vizinhança vai poder saber que aquele lar ali é diferente. Vai refletir em nossas igrejas, refletir em nosso ambiente de trabalho, refletir em nossas escolas, na sociedade em geral. Então, o cuidado da família é um desafio muito grande para todos nós. E que Deus nos ajude com sua graça e sua misericórdia, porque nós sabemos que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, sem Ele não podemos fazer nada disso que eu falei aqui. Todas as recomendações de Deus para nós dependem do seu socorro e da sua ajuda. Então, que Deus abençoe cada família da Igreja Batista na Vila Fátima. Não se esqueçam de orar uns pelos outros nesse tempo. Sabendo de alguma família em dificuldade, ore, ajude. Vamos lutar juntos nesse caminho aqui até chegar aquele dia final, onde estaremos perfeitamente diante do nosso Deus. Então, até logo mais à noite, às 18 horas, onde teremos a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um bom domingo com a sua família. Amém.